Vamos continuar o nosso tópico de sistema de equações lineares. Lembre que o algoritmo de solução que nós estamos usando é o algoritmo de Gauss com escalonamento total. Agora, para lembrar, em termos de sistema, nós temos o sistema possível e determinado, aquele que possui solução única. Nós temos o sistema impossível, aquele que não possui solução, e o sistema possível e indeterminado, aquele que possui infinitas soluções. E veja que o algoritmo de Gauss ele contempla essas três possibilidades. Então, apenas para lembrar, esse aqui foi o sistema que nós desenvolvemos na aula passada, onde nós temos aqui um sistema de três equações de três variáveis, e ele está escrito aqui na forma da tabela de Gauss. Então, agora aplicando o método, lembra que nós temos que sempre pegar um pivô. Esse pivô pode ser qualquer valor, a menos do zero. Se existir o valor 1, de preferência, nós pegamos sempre o pivô como sendo 1, porque nós conseguimos fugir das frações. Então, pegamos esse pivô aqui, como sendo o elemento 1, a linha do pivô nós copiamos, a coluna do pivô nós zeramos, e todos os outros valores são calculados pela regra do retângulo. E assim vai até que nós cheguemos na configuração final da tabela de Gauss, onde cada linha tem apenas o valor 1, o resto é zero, e o mesmo acontece para as colunas. Fazendo a leitura dessa tabela final, nós encontramos que a variável x é igual a 1, a variável y é igual a 1 e a variável z é igual a 2, solucionando esse sistema. Como nós já verificamos, como ele tem solução única, esse é um sistema chamado SPD, sistema possível e determinado. O próximo passo agora é seguir para um outro tipo de sistema, que já está aqui iniciado e com as suas equações escritas aqui na forma da tabela. Agora nós vamos partir para esse nosso segundo exemplo, onde esse é o sistema que será resolvido. Ele já está aqui expresso em forma de tabela de Gauss, e nós vamos aplicar o algoritmo de Gauss com escalonamento total para a sua solução. Então, como sempre, nós devemos começar escolhendo um pivô. Esse pivô ele pode ser qualquer valor a menos do zero. Como não temos esse zero aqui, então não temos esta restrição. Vamos começar por este pivô aqui, 1. Assim a gente consegue fugir das frações. E aí nós temos aqui a indicação do método para a solução do sistema, ou seja, nós vamos copiar a linha do pivô. Um, e 4. Nós zeramos a coluna do pivô, a menos dele próprio, e os outros valores eles são calculados pela regra do retângulo, que você já está acostumado a trabalhar com ela. Ou seja, aqui eu tenho menos 1 com menos 1, menos 2, menos 1 com menos 1, menos 2, 2 com menos 1, 1, 1 com menos 4, menos 3. Nós pegamos a soma dos elementos da linha e comparamos com a coluna de controle. Então aqui eu tenho menos 4 mais 1, resulta em menos 3. Isso aqui verifica que as nossas contas estão corretas para essa linha. Continuando aqui o nosso processo, aqui eu tenho 1 menos 2, aqui eu tenho 1 menos 2, aqui eu tenho 3 menos 2, e aqui eu tenho 7 menos 8. Novamente conseguimos verificar pela coluna de controle que as somas estão corretas. E vamos continuar aqui o nosso processo. Eu preciso escolher um novo pivô. Lembre que o método diz que a linha e a coluna que já foram utilizados não devem ser mais utilizados. Então, continuando o processo, eu vou pegar um novo pivô. Agora, eu vou optar por este valor aqui. Este valor aqui, só que ele não é 1, portanto, vamos transformá-lo. Vou dividir toda esta linha por menos 1, de modo que para esta linha eu tenho os novos valores. 1, 1, 1, menos 1
e 1. Todo o restante da tabela a gente copia. E vamos lá novamente para o nosso pivô. Como o método indica a linha do pivô, a gente copia. A coluna do pivô, a gente zera. A coluna com a qual eu já trabalhei, eu não preciso recalcular porque os valores serão os mesmos. Então, eu só copio e os outros valores a gente recalcula. Então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 2, 3, 0, menos 1 e menos 1. Veja que eu já trabalhei com o pivô da linha 1, coluna 1 e pivô da linha 3, coluna 3. A única possibilidade de pivô que eu teria agora seria o da linha 2, coluna 2. Entretanto, esse pivô é um valor zero, o que o método diz que não é verdade, isso não pode acontecer. Agora, se nós prestarmos atenção nesta equação que está aqui, vou realçar esta linha para verificar a informação que ela nos dá. Então, isso indica que eu tenho que 0x mais 0y mais 0z é igual a menos 1. E nós sabemos que isso aqui é impossível de acontecer. Isso traz uma boa indicação sobre o sistema para nós. Essa linha nos dá a informação que esse sistema ele é chamado de sistema impossível. Que é o nosso sistema SI. E você deve lembrar que esse sistema é aquele que não tem solução. É uma característica própria dele, não dá para ser resolvido, ele não tem solução, por isso é um sistema impossível. Então veja que o algoritmo de Gauss, ele também contempla esse tipo de sistema, aquele que não tem solução. Então agora nós vamos para o nosso terceiro exemplo, onde o sistema linear já está aqui descrito, a tabela de Gauss já foi elaborada, e agora a gente começa a resolvê-lo aplicando o algoritmo de Gauss. Novamente, eu preciso escolher um pivô. Esse pivô pode ser qualquer valor a menos do zero. Escolhendo o 1 como pivô, nós conseguimos fugir das frações. Portanto, eu vou escolher este elemento aqui como sendo o meu pivô. O algoritmo de Gauss diz que a linha do pivô a gente copia. Então, vou copiá-la aqui, 1, 1, 1, 4 e 7. A coluna do pivô a gente zera a menos dele próprio, e os outros elementos são calculados pela regra do retângulo. Portanto, esse primeiro elemento aqui, 2 menos 1, 1, menos 2, menos 1 com menos 1, menos 2, 4 com menos 4, 0, 6 com menos 7, menos 1. Somamos os elementos da linha, tem que resultar na coluna de controle. Isso faz a verificação das contas. Vamos agora para a próxima linha, onde os elementos calculados serão 1, menos 2, 0 e menos 1. Montamos essa iteração da tabela de Gauss e agora precisamos escolher um novo pivô. Já usei a linha 1,
coluna 1, agora vou escolher a linha 2, coluna 2, como é um elemento 1, para nós facilita. Novamente, a linha do pivô a gente copia, portanto 0, 1, menos 2, 0 e menos 1. A coluna do pivô é o 0, a menos dele próprio. A coluna já trabalhada eu só copio. E eu calculo agora os novos elementos. Então aqui eu tenho 3, 4 e 8. Agora lá na última linha, 0, 0 e 0. Veja que eu escolhi um pivô da linha 1, coluna 1, pivô da linha 2, coluna 2. Então, restaria um pivô da linha 3, coluna 3. Só que esse valor específico, ele é 0. Portanto, ele não pode ser utilizado como pivô. Mas veja que se nós olharmos essa equação aqui, ela nos diz que 0x mais 0y mais 0z igual a 0. Ela é uma informação válida. Então, essa equação 0x mais 0y mais 0z igual a 0, ela é verdadeira, só que ela não nos traz nenhuma informação a respeito da solução. Portanto, isso mostra para a gente que este nosso sistema agora é o chamado sistema possível e indeterminado. Que é aquele sistema que tem infinitas soluções. Esse sistema é conhecido como SPI. Então, esse sistema tem infinitas soluções e o que nós precisamos é descobrir quais são essas soluções, parametrizando esse sistema por meio de uma das variáveis, que na verdade será a variável livre, que nós precisamos determinar quem é. Nós vamos encontrá-la agora. Continuando com a solução desse sistema, eu preciso encontrar qual é o seu grau de indeterminação. O que a gente chama de GI, sendo igual ao número de variáveis menos o número de equações. Então, veja que este GI é igual, eu tenho 3 variáveis, x, y e z, 3 variáveis, menos 2 equações. O número de equações, aqui, quando nós chegamos no final, tenho 2 equações, portanto, o meu grau de indeterminação é 1. Muito bem, uma vez determinado que o grau de indeterminação é 1, eu preciso encontrar qual é a variável livre do sistema. E essa variável livre, pelas equações, eu consigo entender que é a variável z. Então, se nós olharmos a configuração final da tabela, nós temos 2 equações, a primeira equação e a segunda equação. A primeira equação é representada por x mais 3z é igual a 4. E a segunda equação é representada por y menos 2z igual a 0. Veja que essa variável z, ela aparece nessas duas equações.
de modo que eu tenho x é igual a 4 menos 3z na primeira, e na segunda, y é igual a 2z. Veja que, como z aparece nas duas equações, eu posso concluir que z é a minha variável livre. Então, z é a minha variável livre, e nós parametrizamos essa variável z renomeando para alfa. Então, eu estou dizendo que z é igual a alfa. E, continuando a nossa solução, ela foi parametrizada em função deste z igual a alfa. Portanto, a solução para esse sistema será x igual a 4 menos 3α, y igual a 2α e z igual a alfa. Então, daqui nós temos o nosso conjunto solução. Conjunto solução S é igual x, y e z, que é igual 4 menos 3α, dois alfa e alfa, tal que alfa pertença aos reais. Então, esse é o nosso conjunto de solução. Esse sistema possível e indeterminado, SPI, ele tem infinitas soluções. Por quê? Porque alfa é um número que pertence aos reais, portanto, ele tem infinitas possibilidades, ele tem infinitos valores que ele pode assumir. Então, imagine que se alfa for zero, nós teremos a solução 4, 0 e 0. Se o alfa for 1, nós teremos a solução 1, 2 e 1. E assim sucessivamente para todos os valores de alfa. Portanto, esse sistema ele passa a ter infinitas soluções e é conhecido como sistema possível e indeterminado. Agora que nós já vimos a teoria, já vimos que o algoritmo de Gauss contempla o sistema possível e determinado, o sistema impossível e o sistema possível e determinado, você está desafiado a fazer alguns exercícios. Então pegue lápis, borracha, caneta, papel, calculadora e vamos lá, mãos à obra.